Estados Unidos aumentam suas pressões econômicas contra o Brasil, questionando 5 instituições brasileiras sobre a Lei Magnitsky. E mais, hein? Alexandre Padilha, que é um membro da comitiva do Brasil que irá à Assembleia Geral da ONU, ainda não conseguiu visto e isso pode abrir um grave precedente diplomático. Falar um pouquinho também sobre o Putin, que defende o Brasil nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Vai lembrar que a Rússia não é a primeira, a China também defendeu o caso do Brasil, e o Putin também defende os chineses, alegando que a China vai superar sim os americanos em vários setores, inclusive na energia nuclear, com a ajuda dos russos. Falar um pouquinho também do outro lado do mundo, onde Trump e o presidente da Polônia se reúnem e estabelecem uma parceria militar super importante às portas do conflito entre Rússia e Ucrânia, com a Polônia prometendo que vai receber mais tropas dos Estados Unidos, gastos militares mínimos de 5% e ser o exército mais poderoso da Europa. Para finalizar, temos também polêmicas envolvendo Benjamin Netanyahu e Israel, que rejeita a visita diplomática de Emmanuel Macron, e também com o Brasil sendo, vamos colocar assim, pressionado para promover o boicote contra o Estado israelense. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, como vocês puderam perceber, né, esse aqui não é o meu cenário tradicional, acostumem-se, tá? Porque nos próximos dias estarei em uma viagem inclusive internacional, e com certeza vou contar com a parceiraça do canal, que é a Nomad, maior e melhor conta internacional do Brasil. A Nomad hoje, tá? Oferece para você, utilizando o meu cupom RICARDO15, a possibilidade de você comprar os seus dólares. Aceita em mais de 180 países, com 15 centavos de desconto por dólar comprado. Eu vim ao longo de todo esse período, né, acumulando dólares, tudo tal, utilizando as taxas que são as melhores da Nomad, e é super simples para você adquirir. E claro, com o meu cupom, ainda mais 15 centavos de desconto. A Nomad aceita em mais de 180 países, muito mais seguro do que pagar taxa de cartão de crédito, enfim, para não contar, né, com o preço do dólar na hora, vai saber quanto que vai estar custando. E além disso, tendo acesso à Nomad, você tem acesso a uma série de benefícios, como por exemplo o Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad, que te permite montar suas posições de dólar com o cashback que eles fornecem, utilizando os serviços aqui do Brasil, tá? Pagando conta de luz, conta de água e tal. Além de ter acesso, por exemplo, ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, e vários outros benefícios, como por exemplo pontos que não expiram para você trocar por produtos, serviços ou até outros benefícios. É só consultar o aplicativo da Nomad. Então, pessoal, link na descrição ou QR Code aqui na tela para vocês, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil para comprar os seus dólares. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente teve os Estados Unidos aumentando as pressões contra o Brasil. Fato que já ia acontecer e, aliás, deve aumentar em um futuro próximo pelas negociações entre Brasil e Rússia pela compra também de óleo, né? Ou seja, de combustíveis fósseis e também de fertilizantes. Mas nesse caso, os Estados Unidos mandou um ofício em direção ao Brasil, na verdade, às 5 instituições financeiras brasileiras, sendo o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú e BTG, ou seja, só os maiores bancos, né? Não sei se em números, mas pelo menos um dos maiores, né? Parte dos maiores bancos do Brasil, questionando a Lei Magnitsky. Porque, como eu trago para vocês, né, a Lei Magnitsky, ela foi criada em um contexto. Magnitsky era uma figura que denunciou uma série de escândalos de corrupção na Rússia. Ele foi preso por conta dessas denúncias e sofreu uma série de enfim, né? Sabe que a nossa plataforma não gosta muito que eu fale essas palavras. E aí, o seu parceiro, né, o seu aliado, deu nome a essa lei, que foi utilizada pelos Estados Unidos para punir, na época, burocratas russos que estivessem envolvidos em escândalos de enfim, desrespeito aos direitos humanos. Só que isso acabou se expandindo. Ou seja, a Lei Magnitsky, ela pune quem, segundo os Estados Unidos, não respeita as liberdades individuais e também os direitos humanos. O caso mais emblemático do Brasil é o caso do Alexandre de Moraes, segundo o julgamento, claro, dos Estados Unidos. E, com o julgamento que está acontecendo com o Bolsonaro, é óbvio, galera, que as pressões têm que aumentar. Muito possivelmente o resultado vai ser no dia 12 de setembro, mas até então denúncias, pronunciamentos, enfim, é claro que esse tema vai estar em alta. Então, os Estados Unidos pediram maiores explicações aos bancos brasileiros para saber quem de fato eles vão seguir. Porque eu já trouxe para vocês. Pela própria decisão do STF, eles deliberaram, a partir do Flávio Dino, que as instituições brasileiras, já que elas estão no Brasil, elas devem respeitar a legislação brasileira, e não possíveis Lei Magnitsky e sanções internacionais.
porque supostamente esses bancos, como estão no Brasil, mas têm relações com os Estados Unidos, pela Lei Magnitsky deveria banir o Alexandre de Moraes e outras pessoas punidas dos seus sistemas financeiros. Só que com a legislação brasileira falando que isso é proibido, e aí quem que o banco vai respeitar? O Brasil ou vai respeitar os Estados Unidos? E aí, pela Lei Magnitsky, isso já aconteceu com bancos franceses, outras instituições financeiras, caso a Lei Magnitsky não seja respeitada e pessoas punidas, sancionadas, continuem tendo acesso a banco, investimentos, tal, isso poderia culminar em punições, até mesmo multas bilionárias, em dólar inclusive, hein, para essas instituições financeiras. Por enquanto foi só uma consulta, mas claro que abre espaço, abre margem para possíveis punições maiores no futuro. Outro ponto que está levantando polêmica bem importante, a gente sabe, galera, que vai acontecer em um futuro próximo a Assembleia Geral da ONU, extremamente polêmica, porque uma série de países, inclusive França e Jordânia, estão tentando coordenar com que uma série de outros países também reconheçam a existência do Estado de Israel. Só que essa cúpula vai ser nos Estados Unidos. Os Estados Unidos claramente não concordam com essa proposta do reconhecimento do Estado palestino, contrário, né, claro, à pauta israelense. Pois bem, galera, dentro dessa premissa, o Brasil, que muito possivelmente vai ser favorável à criação do Estado palestino, vai com a sua comitiva. Só que recentemente os Estados Unidos também puniram figuras, como por exemplo Alexandre Padilha, alegando que ele estava participando do programa Mais Médicos. E que o Mais Médicos, que era o programa ali que recebia médicos cubanos em território brasileiro, representava, segundo o julgamento dos Estados Unidos, uma superexploração da mão de obra cubana, já que, na verdade, os salários que eram pagos não eram exatamente pagos aos médicos cubanos que vinham trabalhar no Brasil, e sim eram pagos para Cuba, e Cuba mandava uma parcela desses recursos para os médicos cubanos. Os americanos consideraram isso como inaceitável e puniram, claro, né, algumas das personalidades, inclusive o Alexandre Padilha. O grande problema com o Alexandre Padilha hoje é o nosso ministro da Saúde, e ele estaria na comitiva que iria para a Assembleia Geral da ONU. E aí entramos num problema, mais um problema, né? Por quê? Porque segundo o acordo que os Estados Unidos até mesmo assinaram, pessoas que façam parte de comitivas diplomáticas devem ser aceitas no país, né? Ou devem ser aceitas em cúpulas, em Assembleias Gerais da ONU. E o Alexandre Padilha, que está punido aí por fazer parte dos Mais Médicos? É a polêmica que se torna. Os americanos, eles até chamaram recentemente isso na própria mídia americana do que eles chamam de Operação Tartaruga, né? Em que sentido? Porque os Estados Unidos teoricamente não poderiam impedir. Já fez outras vezes no passado, mas teoricamente não poderia. Então o que geralmente eles fazem? Para autoridades russas, autoridades iranianas, autoridades do Sudão, o que eles geralmente fazem? Eles demoram para conceder os vistos diplomáticos e aí geralmente não tem tempo hábil, né? Para ter técnicos, acompanhantes, enfim, todas as pessoas necessárias, a pessoa acaba ficando à margem da reunião. Em alguns casos do passado, os Estados Unidos, eles até proibiram mesmo, entrando num conflito. Por exemplo, à época, o Reagan, na década de 80, impediu que Yasser Arafat, antiga liderança da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, participasse. Na época, a ONU conseguiu transferir a reunião dos Estados Unidos para Genebra, na Suíça, e ele pôde participar. Mais recentemente, o governo Obama, ele impediu que Omar al-Bashir, que era o antigo ditador do Sudão, inclusive punido, tá, pela Corte de Haia por desrespeito aos direitos humanos, pudesse participar também da cúpula. Mais uma vez, perigo diplomático. É que no Omar al-Bashir, claro, né, galera, ele foi condenado por crimes contra a humanidade, inclusive até hoje, né, tá condenado aí no Sudão, que é um país que passa por graves problemas até hoje. Mas enfim, né, são questões diplomáticas importantes. No caso do Brasil, o que o Brasil está considerando? Que como os Estados Unidos, por exemplo, também não permitiram que grande parte da delegação palestina, até o próprio Mahmoud Abbas, que é o líder da ANP, a Autoridade Nacional Palestina, consiga fazer a visita diplomática, e como o Brasil está com uma mira na testa do governo americano, justamente por conta das sanções, por causa do Bolsonaro, por conta das tarifas, por conta da aproximação do Brasil com os BRICS, talvez a gente tem um pouco de problemas em relação a alguns membros da comitiva, sendo que o Alexandre Padilha, com certeza, é o principal representante. E aí, pessoal, será que a gente tem que comprar uma briga pelo Alexandre Padilha não poder participar, sendo que, teoricamente, isso deveria ser permitido pelas próprias deliberações, né, das regras da ONU e do país sede? Deixa aí nos comentários. Outro ponto importante, a gente fez um vídeo aqui, galera, bem completinho, falando de quais foram os sintomas, quais foram as consequências do desfile militar dos 80 anos
de comemoração da vitória dos chineses em cima dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, e eu diria para vocês que foi assim, quase que uma mensagem transmitida pela China contra os Estados Unidos. Na verdade, não contra os Estados Unidos, mas contra o G7. A China, ela divulgou uma série de equipamentos militares ultramodernos. Sempre falo para vocês, entendi, o professor falou que a China superou os Estados Unidos. Não superou, inclusive está longe disso. A China, aliás, os Estados Unidos, ele é muito mais poderoso. Quando a gente mede, por exemplo, o orçamento militar americano na casa de $1 trilhão, pô, ele é muito superior ao russo, ao chinês, ao francês, ao alemão, somados. Então não tem comparação. Mas claro que a China, ela vem se modernizando. A gente fala de mísseis balísticos, por exemplo, que foram apresentados. Mar, terra, ar, que conseguem atingir todos os pontos da superfície terrestre. A gente fala, por exemplo, de laser, que segundo os chineses, são os lasers mais modernos. Hoje a marinha chinesa é a maior marinha do mundo, não é necessariamente a mais poderosa, mas é a maior marinha do mundo. Então a China avança não só no seu soft power, na sua capacidade econômica e cultural, mas também no sentido militar. Pois bem, galera, além disso, a China, que sediou também a OCX, Organização para a Cooperação de Xangai, falou publicamente que o interesse dos chineses é a formação de uma ordem multipolar. Claro que com a China sendo a principal representante. Como eu trouxe para vocês, quando você pega aquela foto, por exemplo, que tem a presença do Putin, do Kim Jong-un, do Pezeshkian e de outras lideranças do sul global, só a China representa quase que 75% do PIB de todos os países somados. Ou seja, a China é 3/4, o resto ali é 1/4. Então, claro que a China é muito mais poderosa. Não entendo que a China, ela quer ser, nossa, como ela é super democrática, a voz do sul global, porque a China é super boazinha. Mas, em compensação, é fato, né? Isso é até uma reclamação que os próprios africanos fizeram, principalmente os países do Sahel, que recentemente se aproximaram muito mais da China e da Rússia do que exatamente dos Estados Unidos e das ex-colônias, como as ex-metrópoles, como por exemplo os franceses. Assim, olha, quando a gente vinha aqui com acordo com os Estados Unidos ou com a França, eles impunham um contrato e se a gente não seguisse, sofreríamos punições, sofreríamos sanções. Quando os chineses ou os russos oferecem contratos, são relações muito mais ganha-ganha. Ou seja, claro que os chineses têm os seus interesses, seja no Sudão, seja no Níger, seja no Mali, Burkina Faso, que são países que passaram por essas revoluções. Mas são relações que geralmente os dois lados estão ganhando, em detrimento das relações que Estados Unidos e França impunham para essas ex-colônias ou para os países africanos. Então a China, ela tem um argumento muito melhor. Convenhamos, galera, os americanos, eles foram negociar as tarifas, aplicando tarifas, aceitem isso e venham buscar negociações. É óbvio que os países não gostaram disso, alguns tiveram que negociar porque o mercado americano é super importante, é o mercado mais poderoso do planeta. Mas muito possivelmente a China, que tem uma visão mais pragmática de geopolítica, não faria isso. E novamente, não porque é a boazinha da história, mas porque tem um senso geopolítico de relações diplomáticas muito mais apurado do que o governo Trump, claro, né? Pois bem, galera, e dentro dessa proposta, né, dentro dessa vista, a Rússia, ela também tem uma participação enfática, dando declarações, pronunciamentos, enfim. O Putin, por exemplo, dentre os vários pronunciamentos, ele criticou o governo Trump, não assim diretamente, enfaticamente, mas criticou acerca das relações econômicas, alegando, como eu falei para vocês, que os Estados Unidos impor tarifas sem uma prévia negociação não era exatamente a melhor medida. E citou especificamente o caso do Brasil, falando que, por exemplo, ele entende que existem alguns desajustes comerciais. E, galera, sendo sincero, não é o que eu trago para vocês? Se o Trump ele viesse antes negociar, China, poxa, eu tenho que proteger, por exemplo, o setor de chips e semicondutores. Existem alguns setores, por exemplo, estratégicos, como o setor industrial de defesa, que vocês estão muito mais avançados do que a gente. Então, eu vou precisar defender, proteger alguns setores essenciais. Vamos fazer uma contrapartida? Poxa, olha o déficit da balança comercial que os Estados Unidos têm com a China. Então, a gente vai precisar, você compra um pouco mais de soja, compra um pouco mais de energia da gente. Cara, eu duvido que os chineses não iam gostar, claro que não iam. Mas os americanos sairiam como razoáveis da história, mostrando seus argumentos. Diferente de impor uma tarifa com uma tábua, né? São esses aqui 180 tarifas, entende? E a Rússia falou sobre isso, falou assim, olha, eu entendo, por exemplo, na questão da China, na questão da Índia, que existem desajustes econômicos que devem ser superados. Mas citou, e o caso do Brasil? O Brasil, por exemplo, tem um déficit na balança comercial histórico com os Estados Unidos, e além de tudo, as tarifas deveriam começar no dia 8 e começaram no dia 6. As tarifas foram antecipadas.
Ele até falou, né, eu entendo que há problemas internos em arranjos políticos, incluindo relações entre autoridades atuais e o Bolsonaro. Mas aí ele questionou a possibilidade das chamadas sanções secundárias, alegando que o Trump ele está utilizando a Ucrânia para conseguir seu próprio benefício. Em que sentido, né? Muito possivelmente na semana que vem a gente terá mais tarifas contra o Brasil, infelizmente. Por quê? O Brasil ele compra muito fertilizante e diesel. As importações do Brasil superam a casa dos 10 bilhões de dólares frente aos russos e aumentaram bastante desde a guerra Rússia-Ucrânia. Qual que é a visão dos Estados Unidos? Que o Brasil estaria ajudando a sustentar a máquina de guerra dos russos. E por isso sanções podem ser aplicadas, as chamadas sanções secundárias. O Putin falou, o que a Ucrânia tem a ver com isso? Com questões internas do Bolsonaro, com o Lula, com o Trump, ou então eventualmente com questões políticas envolvendo Lei Magnitsky, justiça. Então ele falou que o Trump ele utiliza a questão da Ucrânia para justificar problemas internos dos Estados Unidos, defendendo o Brasil, alegando que o Brasil não deveria ser sancionado pelo déficit comercial e por ter sido antecipado, mostrando que os americanos estão fazendo muito mais decisões políticas por problemas internos do que exatamente as questões comerciais. E aí, pessoal, concorda com o Putin? Deixa aí nos comentários. Além disso, a gente teve também o Putin garantindo que vai ajudar os chineses a superarem os americanos. Professor, como assim, né? Não exatamente em todos os sentidos, mas principalmente no setor energético. E aliás, galera, presta atenção, hein? O setor energético, ele vai ser uma baita revolução para os próximos anos. Uma disputa estratégica. A gente fala, por exemplo, de um processo de eletrificação dos carros, que deve aumentar a demanda por energia elétrica, centros de dados, data centers, né, os centros de dados aí, a inteligência artificial, cada vez mais expandindo, a própria urbanização, a própria industrialização, que demanda também mais energia, energia vai ser um ativo geopolítico super significativo. E os chineses, hoje, eles são os países, é o país, né, que mais emite gás carbônico para a atmosfera, até porque tem uma matriz que depende muito de carvão mineral, tipo Ulha, que eles têm muito na Manchúria ali, mas também é o país que mais investe em fontes limpas e alternativas, em praticamente todas as fontes de energia. Uma delas é a energia nuclear. Hoje os chineses eles já têm uma capacidade de mais ou menos ali 53 gigawatts. Só que eles prometem que em 2025 eles vão aumentar 40 usinas nucleares. Hoje os americanos eles têm aproximadamente os seus 97 gigawatts de capacidade instalada, ou seja, superando bastante os chineses. Mas a Rússia prometeu que, em parceria, e a Rússia entende de enriquecimento de urânio e capacidade nuclear, inclusive de energia nuclear, vai ajudar os chineses a superarem os 100 gigawatts em um futuro próximo. Vai lembrar, galera, que hoje a tecnologia desenvolvida é a tecnologia de fissão nuclear, e os chineses também são, ou também é, o país mais avançado no sentido da energia da tecnologia de fusão nuclear. Que aí, de fato, se os chineses chegarem a controlar em um futuro próximo, acabaram os problemas energéticos. Claro que precisa de alguns materiais específicos, né, como por exemplo o hélio 3, então envolve também uma disputa, uma geopolítica do controle dos recursos naturais. No final das contas, percebam que é tudo geopolítica por questões econômicas. E aí, pessoal, a China vai superar os americanos na tecnologia nuclear? Deixa aí nos comentários. Ah, pessoal, lembrando, esqueci de comentar com vocês, se você curte o meu trabalho, peço muito para vocês que vocês votem em mim no prêmio IBEST. Estou concorrendo na categoria de maior influenciador da educação brasileira. Se você puder votar, galera, vai ser sensacional, tá? Conto muito com seu apoio. Tamo junto, link na descrição. Outra notícia, galera, bem importante, está ligado ao encontro que rolou entre o presidente polonês e o Trump na Casa Branca. Por que isso é muito significativo, muito simbólico? A Polônia é um país que fazia parte do lado oriental da Cortina de Ferro. A Polônia teve que ficar desse lado oriental por conta de uma opressão, de uma invasão, de uma obrigação militar muito forte praticada pela antiga União Soviética, inclusive fazendo parte do Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia, que era a aliança militar dos soviéticos. Hoje, a Polônia tem ojeriza da União Soviética, ou, claro, da Rússia. Hoje a Polônia, com certeza, é um dos países que mais resistem à influência da Rússia no leste europeu, seja por meio de Belarus, seja por meio da própria Rússia. E a Polônia, com medo de que essa guerra Rússia-Ucrânia possa avançar também para próximo das suas fronteiras, até utilizando o corredor Suwałki, que tem ali Kaliningrado, Belarus, países bálticos e a própria Polônia, anunciou um aumento muito expressivo dos seus gastos militares.
e deixou muito claro isso para o Trump, anunciando que vai aumentar em 5% dos gastos do PIB em defesa. O Carol Nawrocki, o próprio Karol Nawrocki, por exemplo, que é o presidente polonês, ele alegou que nesse momento a Polônia já atingiu 4,7%. Então provavelmente será a primeira nação a chegar nesse nível, o nível de 5%. Inclusive ele, enquanto presidente da Polônia, promete alcançar os 5% para o serviço militar. Mas com soldados americanos em solo polonês, estaremos com certeza solidificados e seguros. Ou seja, tem uma certa provocadinha, né? Trump, beleza, gasto 5%. Mas vai manter os militares americanos em solo polonês, não é isso? Hoje a gente sabe que os Estados Unidos têm militares em vários países do mundo e a Polônia é um desses países. Além de falar da presença dos militares, a tendência é que haja um reforço, um aumento no número de militares. Sim, galera. Segundo Polônia e Estados Unidos, vai aumentar o número de militares no leste europeu com a saída de outros militares de outros países. O próprio presidente da Polônia colocou que confirma que houve essa discussão com o Trump e que, da perspectiva da Polônia, vai ser muito positiva. Ele tem certeza que isso vai acabar num grande sucesso, mas que está ainda negociando esse processo de transferência de militares. Vai lembrar que a Polônia ela tem um plano ousado de reforço do seu setor militar, prometendo, a Alemanha também promete, ser o maior exército do continente europeu. A Polônia ela quer recrutar pelo menos 500 mil soldados, sendo que hoje estimam-se que sejam mais ou menos 206 mil, já comprou ou vai produzir 61 tanques nacionais, importar 180 tanques K2 dos sul-coreanos, e isso vai dar, até 2030, a promessa, 1.100 tanques, que é mais do que do que Reino Unido, Alemanha, França e Itália somados. Percebam, como eu sempre trago para vocês, o Putin invadiu a Ucrânia com a prerrogativa de tentar afastar a OTAN das suas fronteiras. Uma das consequências negativas foi justamente o contrário. A Finlândia entrou, a Suécia entrou, hoje o Mar Báltico é praticamente o mar da própria OTAN, e a gente teve os países que se recusavam a gastar 2% do PIB, fazendo promessas com Mark Rutte, com a pressão do Trump, de aumentar para 5% do PIB os gastos em defesa. Ou seja, o Putin acordou a OTAN. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também de Benjamin Netanyahu. Primeiro ponto, Emmanuel Macron, que está coordenando junto com a Jordânia, com que os países aceitem a criação do Estado palestino, pretendia fazer uma visita ao Benjamin Netanyahu. Pois bem, galera, o Estado de Israel negou essa visita diplomática, alegando que, como Macron defende a criação do Estado palestino, talvez não fosse exatamente o melhor momento. Lembrando que, nesse momento, Israel está pleiteando fazer a sua ofensiva militar na cidade de Gaza, deslocar palestinos para o que eles chamam de enclaves ali, né, das cidades humanitárias que vão ser criadas, ou deslocar mesmo, de maneira definitiva ou pelo menos provisória, né, o deslocamento voluntário de parte da população palestina. O Macron falou que não aceita isso e grande parte dos membros da comunidade internacional, inclusive da Europeia e também o Reino Unido, também não aceitam. Portanto, a Assembleia da ONU deve deliberar também pela criação do Estado palestino. Meio a isso, o Benjamin Netanyahu falou que não era o melhor momento, porque o Macron até foi acusado de ser antissemita, cara, eu particularmente não concordo, né? Como eu trago para vocês, você criticar a postura do governo Benjamin Netanyahu, ou até mesmo criticar a postura do próprio Estado de Israel, não significa que você é antissemita, ou que você negue a existência do Estado de Israel, ou que você odeie judeus, são coisas completamente diferentes, tá? E o Brasil, ele também está sendo pressionado. Por quê? O Brasil, a gente sabe que tem uma postura muito crítica em relação ao Benjamin Netanyahu. O Celso Amorim, que é o nosso assessor especial, tenta falar a mesma coisa, que o Brasil não é contra o Estado de Israel, que o Brasil prega a solução dos dois estados, mas o Brasil é contra o governo Benjamin Netanyahu, só que o Brasil ele está exportando aço de uso duplo. Professor, como assim, né? Por exemplo, é uma crítica até que a Ucrânia faz com a China em relação à Rússia. A China fala, não imagina, não estou apoiando a Rússia. Só que grande parte dos insumos que a China exporta para os russos são utilizados para a indústria bélica. Então, mesmo que a China não esteja vendendo equipamentos militares, a acusação da Ucrânia é que a China está financiando a guerra. O Brasil, por exemplo, ele falou, rompeu acordos militares com Israel, anunciando que Israel está sendo julgado pela Corte Internacional de Justiça de estar praticando um genotranã contra a população palestina, e o Brasil não apoiaria isso. Só que foi investigado e o movimento internacional BDS, que significa boicote, desenvolvimento e sanções,
fala que existem 48 caixas de barras de aço de uso duplo saindo do Porto de Santos indo em direção à Haifa. E, inclusive, a importadora é a subsidiária da Elbit System, que é a maior produtora de munições do Estado de Israel. E como o Brasil suspendeu as exportações militares a Israel e existe um tratado de comércio de armas que impede que o Brasil negocie equipamentos militares com países que estão sendo acusados de genotran contra algum tipo de população, isso vai contra a própria deliberação do Estado brasileiro. Vai lembrar, pessoal, que essa organização já puniu, por exemplo, ou denunciou empresas chinesas e também empresas espanholas de Barcelona. E as duas empresas realmente cancelaram as exportações que iriam para Israel. Ou seja, eu diria, galera, que o Brasil, que já está arranjando problemas com os Estados Unidos, também pode aumentar seus problemas com Israel, que são dois grandes aliados em véspera, né, a meia véspera ali da Assembleia Geral da ONU. Aliás, só para a gente finalizar o vídeo, um ponto importante, na Assembleia Geral da ONU, o Brasil tradicionalmente é o país que faz a abertura. Sabe quem vai ser o segundo país a falar? O Trump. Imagina, galera, a comitiva brasileira subindo ou descendo, né, do púlpito, a comitiva americana também, o Alexandre Padilha não sei se vai participar, Lula e Trump, olha, vai ser uma assembleia ali, no mínimo, polêmica. Belezinha, pessoal? Tamo junto? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Próximos dias, né, galera, também vai ser mais improvisadão aqui, mas o que importa, acho que é o conteúdo. Tamo junto, beijo, abraço, tchau, até a próxima.